Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Uma videoaula da plataforma Cepramed, do curso, né? Na aula de hoje, nós daremos seguimentos, tá? À matéria que falamos de diagnósticos de distúrbios do aparelho respiratório na aula passada, né? A matéria que iremos dar continuidade a intercorrências clínicas e hoje iremos falar de algumas patologias que acometem o aparelho gastrointestinal. Pois bem, como o próprio nome já diz, né, são patologias que irão acometer o sistema digestório ou digestivo, como vocês preferirem chamar, tá? Recapitulando, né, que o tubo, que o sistema digestório ele inicia com o tubo, né, pela boca, na verdade, né, um tubo longo, e dá seguimento a diversos órgãos, como o estômago, esôfago, intestino delgado, grosso, cólon, reto e ânus. Tudo bem até aí? Só para dar uma recapitulada em anatomia, tá? Também temos órgãos acessórios que também faz parte do sistema digestório, que são o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, tá? Só para refrescar a memória de vocês aí. E uma das intercorrências que acontecem, né, uma das patologias que podem acometer aí o sistema gastrointestinal, iniciamos falando a respeito da hemorragia digestiva, tá? Também chamado de sangramento digestivo. Caracteriza pela perda, tá, de sangue que ocorre em qualquer órgão do trato digestório, tá? Pode ser classificada em HDA, que é chamada de hemorragia digestiva alta, ou HDB, que é hemorragia digestiva baixa. A HDA, hemorragia digestiva alta, tanto ocorre o sangramento na parte quando ocorre o sangramento na parte superior do trato gastrointestinal, tá? Como nos órgãos, por exemplo, como o esôfago, o estômago e o duodeno. Já na parte baixa do intestino, a hemorragia pode acontecer nos seguintes órgãos: no intestino grosso, delgado e no ânus, ou no ânus, tá? Essa hemorragia, pessoal, ela pode ser causada por diversos fatores, por diversos problemas. E alguns dos principais são o câncer, né? Que já em seu estágio avançado ele pode começar a aparecer algum sangramento, né? Que pode sair pelo nariz ou pela boca. A hemorragia digestiva alta é isso, pode ser um sangramento significativo, né? Pelo nariz ou boca. E o baixo é a saída do sangue pelo ânus, que está comprometendo algum órgão na parte inferior, como já havia falado, tá? Então, assim, pode ser causado por câncer, por infecção no intestino, por úlcera, pode estar acontecendo uma úlcera, por uma hemorroida na parte anal, né? Por varizes esofagianas, não sei se vocês já ouviram falar a respeito dessa doença, mas no esôfago podem haver umas varizes, né, que é um rompimento de grandes artérias ali, tá? Por alguns pólipos ou por endometriose intestinal, tá? Endometriose também existe no intestino. Existem algumas outras diversas causas, tá? Mas uma das principais são essas que eu acabei de citar aí para vocês, tá bom? Sinais e sintomas. Hematêmese, pode acontecer o sangramento, o vômito com a presença de sangue. A melena, que é quando acontece a saída de sangue nas fezes, a presença de sangue nas fezes. As fezes estarão com uma coloração assim bem escurecida, bem negra mesmo, tá? Que é onde a gente pode fazer um teste chamado teste de catalase, que é quando a gente coloca um pouquinho de água oxigenada nas fezes e se borbulhar essas fezes é porque tem presença de sangramento ali,
tá? E é considerado um teste de catalase positiva que a gente fala, tá? Isso é isso é já um pouco ultrapassado. Alguns locais nem se usa muito, algumas bibliografias nem falam mais a respeito desse tipo de teste, mas vocês vão ouvir falar ainda em catalase positiva e a oxigenação do sangue ali, quando pinga uma gotinha de água oxigenada ali nas fezes, tá? Outro tipo de sinais e sintomas, a tonteira, né, devido a perda de sangue, pode estar fazendo uma alteração na pressão arterial e uma pressão arterial baixa, né? Então, com a pressão arterial baixa, devido aos níveis sanguíneos diminuídos ali, né, pela presença de algum sangramento, pode haver também a tonteira ou até chegar à falta de ar também, tá? Porque se tá perdendo sangue, tá indo pouca quantidade de oxigênio adequado para fazer a troca gasosa pulmonar. Então, o paciente também pode apresentar uma falta de ar, tá? O tratamento, né? Um dos principais tratamentos, né, para reposição sanguínea, primeiramente é tratar aquele órgão com o sangramento, né, com medicações apropriadas. Posteriormente, está fazendo uma transfusão sanguínea daquele doente, tá? E medicação que trate a origem da causa, como eu já havia falado, as cirurgias, né? Em alguns casos, e a reposição volêmica, né? Que é a reposição volêmica, a reposição de eletrólitos, né, de soro fisiológico para tentar suprir ali aquela demanda cardíaca que o coração vai estar exercendo demais para tentar suprir aquela perda sanguínea, né? Então, a reposição volêmica é de grande importância aí para repor eletrólitos, né, e repor volume. Tá? Então, quando a perda sanguínea é superior a 40% a 50%, é um indicativo, além da transfusão de sangue, uma reposição de volemias aí e de eletrólitos também que se perdeu aí nessa quantidade de sangue que se foi. Tudo bem? Seguindo com a respeito um pouquinho aí do que eu já falei, tá? Seguindo controles de sangramento também, como eu já havia falado. Seguindo para uma próxima patologia, eu vou estar falando a respeito da gastrite, tá? A gastrite, essa também é uma outra patologia também que acomete o sistema digestório, gastrointestinal, tá? Essa patologia é uma inflamação, uma inflamação ou uma erosão do revestimento gástrico, tá, do estômago, e pode ser classificado em gastrite aguda, e crônica, tá? Aguda é nas fases iniciais, aquela dor aguda de início, né? Que dura dias ou no máximo até uma semana, e se passa a ser crônica quando perpetua por um tempo maior, como alguns meses, por exemplo. Tá? Pode ocorrer também em consequência de uma fraqueza do revestimento intestinal, ela acontece geralmente por isso, né? O líquido que recobre aquela mucosa gastrointestinal, né? O suco gástrico também pode estar mais ácido e também pode estar causando a gastrite, né? Quando o paciente também vem adquirir aquela bactéria chamada Helicobacter pylori, mais conhecida como H. pylori, tá? Caso essa bactéria não seja tratada, ela poderá acarretar grandes danos ao sistema digestório, como surgimento de úlceras, tá? Outros fatores também que podem causar a gastrite são os analgésicos, anti-inflamatórios também, né? Que irritam a mucosa gástrica ali, tá? O alcoolismo, o estresse, né? Muita gente desenvolve uma gastrite estressante, né? Quando todo o nosso sistema, né? De todos os órgãos do nosso sistema, né? No estresse pode ter uma alteração hormonal, e isso mexe também com a quantidade de suco gástrico e com a mucosa gástrica também, tá?
e doenças autoimunes, né? É muito comum também ter um surgimento de uma doença autoimune. Os sintomas são muito parecidos, assim como dos sistemas respiratórios também são bem semelhantes, né? Tem que haver um diagnóstico bem detalhado para diferenciar uma das outras, tá? Algumas doenças são bem características que de logo de início, numa avaliação clínica, visualmente, o próprio médico já consegue descobrir, às vezes sem exame, já consegue ter uma ideia que pode citar ser certas doenças, tá? E os sintomas também são queimação e azia, náusea, vômitos e perda de apetite, perda de peso às vezes também, né? Porque a pessoa acaba comendo menos, né? Acaba tendo que fazer uma dieta às vezes bem rigorosa, né? Cortar certos tipos de alimento como ketchup, café, amendoim, nada disso pode ser ingerido, tá? Nesse período. Alimentos enlatados também, isso tudo tem que ser evitado. Então, procurar comer coisas leves. Então, isso pode também acarretar uma perda de peso, você é forçado a fazer uma dieta, né? Enfim, e é isso, gente. Então, falando de gastrite, falando de alguns riscos aí, depois detalhadamente vocês vão estar vendo aí, lendo com mais calma a respeito disso tudo aí que eu resumi para vocês. O próximo item a ser citado, né, a próxima patologia é apendicite, tá? Como o próprio sufixo já diz, como eu já havia falado também para vocês, o termo ite, ele indica algo relacionado à inflamação, tá? Logo, a apendicite é a inflamação da apêndice que causa uma dor intensa na parte do flanco inferior à direita do abdômen. Essa sim é uma doença que ela é característica, tá? Entre os demais sintomas, essa questão da dor do flanco inferior do abdômen é uma dor característica de apendicite, tá? Os sintomas, aí tem a apendicite é aquela bolsinha, né? Vamos dizer que não serve para nada, fica ali pendurada e quando inflama a gente tem que retirar. A apendicite normal aí é inflamada, supurada, a com pus, que é quando a gente tem que ir correndo para o hospital para estar operando, né? Porque caso ela venha se romper, ela vai estar espalhando um líquido ou fezes ou pus ali pela sua corrente sanguínea, tá? Os sintomas é dor, enjoo, febre, tá? Falta de apetite, distensão abdominal também pode ocorrer, tá bom? Bem característico. E o tratamento é cirúrgico, tá, gente? Inflamou, tem que ser retirado ali aquela apêndice cortada ali, né? Aquele biquinho que faz. Próxima patologia é bem parecida, bem semelhante com a apendicite, também tem o termo ite, um sinal de uma inflamação. É a colicistite, que é a inflamação da vesícula biliar, tá? Diferente da apendicite, a vesícula é extremamente importante para a digestão dos alimentos, porque é ali que vai, é como se dentro da vesícula corresse um líquido, né, que é bile, que é como se fosse um detergente, né, do que o nosso próprio organismo produz na tentativa de estar desfazendo ali o máximo de gorduras que afetem o fígado ali, nessa região. Por isso que ela fica bem próxima ao fígado, tá? E quando esse detergente não consegue fazer a função dela corretamente, né? Aí começa a ter um acúmulo de gordura ali naquele local, onde vai fazendo a formação de pedras, de cálculos ali, né? E pode inflamar e também pode se romper, né? Mas o que eu tenho para falar da vesícula? Os sintomas são bem parecidos com o da apendicite, porém a dor se difere, né, na verdade, por todo o abdômen, diferente da apendicite, que é uma dor localizada no flanco inferior direito, tá? E também os sintomas acompanham, além de dor abdominal por todo o abdômen, pode ocorrer também febre, náusea, vômito, tá? Existem dois tipos de colicistite, que é a litiásica,
ou calculosa, e a litiásica, que a litiásica é a principal causa, né, dessa colecistectomia retirada. Dessa colecistite acontece pela consequência de pedras na vesícula, tá? O acúmulo de pedras, como já havia falado para vocês. Devido a esses cálculos, pode causar obstrução do ducto, tá? Que permite a drenagem da bile, tornando a vesícula distendida ou inflamada. E a litíase, a é um termo de negação pra gente, né? Em alguns termos, é a inflamação da vesícula sem cálculos, tá? Então, uma é com cálculo, a outra é sem cálculo. Mais o que? O que temos a falar aí? Sinais e sintomas, como vocês já sabem, de outras patologias também é bem semelhante, que é a dor distendida ao abdômen por inteiro, febre, né? Se tem inflamação, pode ocorrer febre. O tratamento pode ser realizado com analgésicos e antibióticos, no caso da colecistite litiásica, e da litiásica só mesmo com a remoção ali da bile, tá? E quando o paciente faz uma colecistectomia, retirada da vesícula biliar, da vesícula biliar, acontece sérios danos ao organismo, porque o paciente ele tem que evitar ao máximo comer gordura, porque não tem aquele detergente, vamos dizer assim, que é a bile, para estar removendo ao máximo dessa gordura, para não ir diretamente para o fígado, causa uma série de problemas, onde o paciente comendo a pouca quantidade de gordura que for o paciente, automaticamente pode acontecer de ter uma diarreia, entre outras situações que podem ocorrer, tá? Mas é extremamente importante aí, porque a pessoa praticamente tem que fazer uma dieta eterna, né? De comer coisas com pouca gordura ou zero gordura, tá? E aí dou uma avançada aqui e passo para a última patologia, tá? Que fala a respeito da obstrução intestinal. O que seria isso? Ocorre quando o bolo fecal, né, todo aquele alimento que a gente digere, chega a uma parte do intestino, que o próprio organismo vai separar o que é bom e o que não é ruim para o organismo, o que é bom e o que não é bom para o organismo, desculpa, tá? Os nutrientes que for bom, nós vamos absorver, o que não for, vai dar continuidade ao sistema, o sistema digestório para virar um bolo fecal, tá? E sair pelo ânus como fezes, tá? E a obstrução intestinal é isso aí, ocorre quando o bolo fecal não completa seu trajeto devido a algum impedimento. E esse impedimento pode ser por diversos fatores, como, por exemplo, um tumor ou uma inflamação que pode acontecer ali na região intestinal, tá? Na região digestiva, no caso, né? E como eu já falei para vocês vocês podem se deparar com algumas situações com paciente com distensão, obstrução intestinal. Provavelmente o paciente vai estar com aquele abdômen totalmente distendido, totalmente dilatado, um abdômen totalmente ascítico, tá? E onde não vai ocorrer a saída de fezes, né? Um dos sintomas é esse, tá? O paciente vai comer, vai começar a sentir dor abdominal, gases, né? Não vai conseguir evacuar, não vai conseguir desfazer, né? Esse bolo fecal, esses flatos, né? Que são os gases, e pode levar a ter vômito, né? Porque não vai conseguir completar o trajeto, então aquilo ali por alguma obstrução, aquilo pode voltar, né? Então pode ser acompanhado de sintomas: dor, febre, pode ocorrer uma inflamação ali naquele local devido à inflamação, vômito, tá? E muitas das vezes o paciente vai estar com o estômago totalmente distendido e vocês vão ver, às vezes, na própria emergência, passar uma sonda gástrica, tá? Que vai chegar lá até o estômago para retirar todo aquele conteúdo gástrico ali daquela região, tá? Muitas das vezes o paciente
pode ficar sem se alimentar e até às vezes ter que desfazer o trajeto dele de saída de fezes pelo ano. De repente pode ser necessário colocar uma colostomia, que é aquela bolsinha de fezes, né? E para estar fazendo a retirada por ali, tá? Eliminando de uma certa maneira, de uma certa forma. E quando não, o paciente às vezes não pode ingerir alimento, né? Até de repente estar fazendo a cirurgia ou a remoção. E às vezes o paciente tem que estar fazendo o uso de dieta, mas não a dieta interal, que é aquela que vai com a sonda até direto ao estômago. Aquela, para esse paciente, não vai adiantar. E aí, muitas das vezes, o paciente é necessário fazer uma nutrição paraenteral, que é uma nutrição que vai direto na corrente sanguínea para ele, tá? Geralmente eu gosto de colocar para vocês a diferença. A dieta integral é aquela, se vocês não lembram, que parece um café com leite, tem uma corzinha de café com leite que vai para o estômago, diferente da dieta paraenteral, que é como se fosse um leite de magnésia, bem branquinho, que vai geralmente direto em algum acesso profundo no paciente, tá? Já houve muitos erros na enfermagem dessa diferença aí, então esse é um exemplo só para que vocês venham ficar atentos, tá bom? E aí, pessoal, isso é tudo, tá? As causas também são bem comuns, como diverticulite, hérnia, tumores intestinais que vão interromper essa passagem do bolo fecal até a saída das fezes, tá? Paralisia dos movimentos intestinais, entre outras causas também. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Beijo, beijo, fiquem na paz.